Me fala aí se vocês estão vendo a tela do Moodle. Sim, tá mostrando o Moodle. Beleza. Então, aí é o seguinte, eu botei aqui um item a mais, que é esse aqui que vocês veem, grupos para o trabalho final e seus temas, para vocês começarem a se dividir em grupo e botar as ideias que você já tem, tá assim por enquanto, no formato de fórum. Tá? Aí cada um acrescenta como tópico, tipo, grupo 1, aí bota os nomes de quem faz parte desse grupo e o que eles querem fazer como trabalho final. Depois eu vou acrescentar aqui na descrição umas dicas de como fazer esse projetinho inicial, com a avaliação que vale 10 pontos, né? Mas basicamente é a dica jornalística, ou seja, tá me ouvindo ainda? Tá, né? Sim. Basicamente, vocês botaram o que vocês querem estudar, como, ou seja, o que vão fazer e por que isso tem a ver com a disciplina, é importante, né? E ter uma ideia do quando, ou seja, se vocês conseguem no tempo da disciplina, não inventar uma ideia tão mirabolante de não conseguir acabar até o final do semestre, tá? Mas aí nos tópicos aqui da discussão, vocês podem postar também as dúvidas e eu vou respondendo, se a gente tiver dúvidas sobre isso. Está pensado nos grupos? Tem já tem ideia de trabalho? Não. Silêncio, constrangedor. Enfim, eu já tinha falado, eu acho, né, na aula inicial, que esse trabalho final pode ser quase qualquer coisa, no formato conteúdo. Vocês podem escrever texto, pode fazer uma apresentação, pode imaginar um vídeo, um poema, um rap, o formato realmente está entre isso. O tema e a maneira de tratá-lo tem que ser conectada com os autores, os textos, o problema que a gente vai discutir. Então, vocês podem fazer uma abordagem mais antropológica, não tem texto, narrativa extremamente sobre esse tema. Podem pensar alguma coisa mais teórica, quero aprofundar o conceito de teoria, fazer uma coisa mais prática. Quero imaginar como seria uma performance na Praça do Debate, uma exposição no museu, para falar de raça ou de desigualdade social. E aí por diante. Mas aí vocês vão começando com uma ideia ampla e vai recrutando até. Acho que tem alguém que está de alto-falante de microfone aberto ao mesmo tempo. Estou ouvindo muito eco. Vocês estão ouvindo eco? Estou no fone que está ecoando. Sim, eu também estou ouvindo muito eco. Tá? Tá meio entrecortada a fala. Ah, é? Está cortado também? Tá entrecortado. Tá picando. Eu acho que pode ser que tem muita gente com o microfone aberto. Aí que não estiver falando, enquanto não fecha o microfone. Talvez isso melhora. Vou fechar mais o programa aqui para ver o que eu estou. Decido no escritório justamente para ter a conexão melhor. Vou tentar fazer o seguinte, eu vou sair e voltar. Alô? Vamos ver se agora melhora. Valeu. Tá melhor. Melhorou? Perfeito. Fechei umas coisinhas aí. E eu acho que está gravando ainda, né? Porque eu saí, mas está gravando. Não, perfeito. Então tá.
Mas, enfim, minha gente, então, nessa aula de hoje eu queria começar a ler junto com vocês o manifesto, para mostrar um pouquinho para vocês o que eu espero de vocês, como jovens cientistas sociais, né, intelectuais, de uma análise crítica dos textos. Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês como desmontar o texto, como estudar ele. Aí depois vocês continuam para a semana que vem, a gente finaliza assim esse módulo e ao continuar vocês já vão ter uma interpretação de vocês, uma desmontagem já de vocês do manifesto, dá para assistir a live da Sabrina Fernandes para ver, né, comparar, né, o que vocês acham de que ela percebeu que a gente não percebeu, aonde que vocês concordam ou não com a leitura dela, e faz uma mini resenha de uma pagininha que vai ser legal. Quem de vocês já conhece essa mulher e o canal dela? Quem sugeriu, pelo menos conhece. Eu já conheço, eu acompanho alguns vídeos dela de vez em quando, e do Quem que tá falando? Lucinda. Ô, Lucinda, é você, né, que sugeriu, inclusive. Eu que sugeri, isso. Ótima sugestão, ótima dica, por sinal. E acompanho também do Chavoso da USP, que está fazendo a mediação dessa live de hoje, né? Eu acho que os dois têm uma abordagem assim, bem interessante da maioria dos temas. Então vai ser interessante ver. Eu conheço só pouco ela, assim, de rede social mesmo e tal, então não sei exatamente qual é a linha dela, né? Mas vai ser bem legal a gente comparar leituras. O manifesto é, junto com a Bíblia, né, o livro mais famoso do planeta Terra. Não sei se você sabe, são os 2 livros que tem mais traduções em todos os idiomas possíveis e mais edições, né? Legal, sabia. Então, exatamente, o manifesto e a Bíblia estão junto nisso. A Bíblia tem uma difusão ainda mais capilar, porque foi traduzida pelo trabalho missionário também em línguas indígenas, né, até de povos semi-contatados ou não contatados, isso ou não. Os marxistas não chegaram a fazer isso com o manifesto. Mas, digamos, no nível da sociedade industrializada, são os 2 livros mais presentes, absoluto, mais traduzidos e com mais edições. Então, vocês podem imaginar também que, em termos de interpretações, né, de leitura diferente do manifesto, existem dezenas. Por isso que hoje eu queria começar com vocês mostrando um pouco como que eu espero que vocês leiam os trabalhos acadêmicos, não só em termos de, vou fichar para resumir, para entender o que está falado lá, e se o professor perguntar, eu vou dizer o que está lá, né? E não é tanto isso, né? O trabalho crítico que um acadêmico faz em cima desses textos não é só entender o que está dito e se a gente concorda ou discorda. O trabalho do cientista é ver como está dito, porque uma afirmação só é científica se o cara te diz como chegou na conclusão e te dá na mão as ferramentas para eventualmente desmontar a conclusão dele. Tá? Ou seja, qualquer trabalho é científico só se tem o passo a passo de cada evidência, cada argumento, cada raciocínio bem detalhado, para cada um poder ver aonde que está o erro, eventualmente. Tá? Esse é um mecanismo fundamental da ciência, porque é o que permite a ciência se corrigir. Tá? Se um cara, só porque é prêmio Nobel famoso, fala, eu descobri que a vitamina C faz bem para não pegar Covid, não vale. Tá? Em tese, o cientista não deveria nem prestar ouvido, mesmo que o cara seja prêmio Nobel. Inclusive, tem prêmios Nobel que falaram as besteiras mais gigantescas possíveis, né? Inclusive sobre a vitamina C, né? O cara que convenceu todo mundo que a vitamina C é fundamental para prevenir resfriado era o prêmio Nobel pela Química, mas furou totalmente. Foi um erro dramático, mas ainda hoje, eu inclusive, tomo vitamina C toda vez que eu quero não pegar gripe. Mesmo sabendo que não é, mas eu gosto como placebo mesmo, assim, gastar dinheiro para me sentir melhor psicologicamente. Mas, tipo assim, tem prêmio Nobel que falou que foi sequestrado por alienígenas fosforescentes em forma de gambá e levado por eles em disco voador. Tem prêmio Nobel que diz que a AIDS não é causada pelo HIV. Tem prêmio Nobel que diz que o aquecimento global não existe. Então, o mecanismo que a ciência encontrou para não cair no princípio da autoridade, da homogênea, em obedecer qualquer coisa só porque o cara parece bacana, né, ou porque parece um mito, é fazer essa coisa. Não vale, né, não importa quem você é.
Mas o que você diz não vale nada se você não dizer o como você descobriu aquilo, para todo mundo poder repetir aquilo e ver se bate. Então, com as ciências sociais também é isso. Tá? Uma afirmação não é boa ou ruim se a gente gosta ou não gosta, né? Tipo assim, das conclusões. Então, o Marx não é um sociólogo bom se você for marxista. E não é um sociólogo ruim se você for liberal. Você tem que analisar o como ele diz aquilo, e você vai ver que tem grandes cientistas liberais que chamam Marx de gênio absoluto da história da ciência, e grandes pensadores comunistas que detonam Marx. Então, não é só pela simpatia, afinidade política ou não que a gente julga, tá? Então, se você topa, eu faria isso. Nessa primeira parte da aula, começamos a ver junto o manifesto. Na segunda parte, queria fazer uma roda de troca de dúvida com vocês, de ideias, e depois eu gravo na próxima unidade gravada as respostas, tanto os comentários de vocês que chegaram sobre conceito de ideologia e tal, quanto para completar a leitura do manifesto junto. E também a roda de conversa no final, eu queria fazer também sobre essa coisa, sobre as avaliações, as tarefas, trabalho final em grupo, para ver, né, se vocês têm dúvida, e ativar tipo, um cronograma disso. Pode ser assim o nosso... Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a tela de novo. E agora, deixa eu ver se... Aqui... Vocês estão vendo o manifesto? Sim. Sim. É o próprio? Beleza. Então, beleza. Alguém de vocês sabe um pouquinho a história do manifesto? De quando foi escrito? Alguma bastidor das circunstâncias? Oi, Yuri. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Quem que é que está falando? É o Igor. Oi, Igor. Conta aí. Então, na verdade, eu sei as linhas gerais, assim, né? Ele foi publicado... Acho que ele foi escrito entre dezembro e janeiro, né? Aí na entrada do ano de 1848. E ele antecedeu aí um movimento generalizado, né? Que se estendeu aí por todo o continente europeu de manifestações e de Insurreições insurgências, revolucionárias mesmo. voltas. Então foi uma espécie de primavera revolucionária mesmo, que veio aí, né? Não necessariamente numa relação de causalidade, mas certamente insuflado por essa uma conjuntura boa, influência, digamos. né? Inflamada aí do manifesto, mas era um contexto de muita pólvora, né? Assim, acho que já vinha num caldo de acirramento das tensões, né? Principalmente ocasionados aí pelo processo de revolução industrial, que já estava bastante consolidado na Inglaterra e na França, e estava num crescente desenvolvimento na Alemanha já também, né? Nas províncias que compunham a atual Alemanha. Exatamente. Então, é mais isso mesmo. Não sabe suas linhas gerais, sabe bastante detalhe dessas linhas gerais. Mas é isso mesmo, né? Ou seja, seja ou não uma coincidência fortuita, uma relação de condições de possibilidade que se juntaram, né? Mas a coincidência foi que praticamente o negócio foi impresso, estava ainda quentinho de impressora, e estourou em Paris a Revolução, a seguir um monte de outros lugares, e antes já tinha tido insurreições, ou seja, no manifesto, o aspecto, digamos, de diagnóstico teórico que Engels e Marx propõem, essa análise de conjuntura, se vocês querem falar assim, ou seja, de que quando há uma contradição concreta, material, não ideal, não quando um sistema é injusto, ele cai, mas quando ele entra em contradição consigo mesmo, com suas condições de funcionamento, é inevitável o colapso desse sistema revolução. E, em certa medida, eles tiveram a sorte de que, na hora exata que eles imprimem essa previsão teórica,
o experimento, né, científico, né, empírico, dá razão à tese dele, pelo menos aparentemente, né, como o Igor justamente falava, não é exatamente uma causa e efeito, mas, digamos, é muito raro um cientista social ter essa sorte toda. O físico prevê os fenômenos, ele vai dizer, daqui a 121 anos e 18 minutos vai ter um eclipse total de lua. Ele acerta no segundo, no milésimo de segundo. Cientista social, né, as ciências sociais não são preditivas, igual a física é a matemática. Mas na história do pensamento social, teve alguns casos fortuitos em que o cara acaba de escrever um negócio e o negócio acontece. Tá? No século XX, aconteceu isso com outro sociólogo, que é um dos mais famosos do século XX, chama Ulrich Beck, acabou de morrer há pouco tempo atrás, alemão, e ele escreveu um livro famosíssimo que se chama A Sociedade do Risco. Quem de vocês futuramente vai estudar essas questões de risco e incerteza na sociedade tecnológica, ou quem vai se especializar na área mais socioambiental, né, estudo de desastres e ambientais, vai com certeza tropeçar nesse livro. Ele estuda a modernidade como uma nova modernidade, onde, junto com o problema estudado por Marx da distribuição da riqueza, que está um problema de classe, existe um novo problema, típico da pós-industrialização, que é o problema da distribuição dos riscos. Porque os riscos, às vezes, não são nacionais, são globais, né? São invisíveis, né? Tipo radioatividade e poluição, eles atravessam fronteiras, e a distribuição deles não respeita exatamente as classes. Então, ele escreveu esse livro, chama Sociedade do Risco, e um mês depois, tipo, que publicou o livro, tem um acidente de Chernobyl, na usina nuclear, mostrando a todos que, de fato, um pepino que acontece na União Soviética pode respingar tranquilamente nos países livres e ricos, como eles gostavam de se chamar. Então, tipo assim, com o Marx e Engels acontece essa coisa, mas eu falo que é mais uma coincidência, não no sentido de que eles não tinham analisado isso, eles tinham analisado exatamente isso. Tá? Tem outro livro depois, que é o Desoto de Brumário, né, onde eles mostram muito bem como contradições e tensões reais levam, né, antes ou depois, a disruptivas, né, fenômenos sociais. Então, a teoria de mudança social deles não é que não fosse boa, mas, digamos, a sorte, a coincidência foi que o Marx, como sempre fazia, atrasou tanto, mas tanto, a entrega desse manuscrito, que tinha que sair meses antes, que acabou saindo nesse momento, mas não por vontade deles. Ou seja, na verdade, Marx e Engels tinham sido encomendados de escrever esse texto por esse grupo de trabalhadores ingleses, que o texto chama Manifesto do Partido Comunista, mas na verdade não era um partido comunista, não existia partido comunista na Inglaterra ainda. Eram associações de autoajuda entre trabalhadores, grupos culturais, grupos revolucionários também, mas nenhum deles ainda tinha um partido no sentido que entendemos hoje, não participavam de eleição ou nada. Então, é um manifesto de um partido que não existe, na verdade, esse manifesto. E eles enrolaram demais para escrever esse texto, até o ponto que esses trabalhadores mandaram meio que um ultimato, uma ameaça, falando, ou vocês entregam nos próximos dias, ou a gente dá essa tarefa para outros comunistas. E aí Engels e Marx, que tinham feito uma campanha que eles mesmos definiram de terrorista, para fazer expulsar um monte de comunistas e socialistas das organizações comunistas e socialistas, aí se terão conta que tinha que escrever rápido. Aí diz uma anedota, né, que em noite, sem dormir, em nuvem de fumaça de charuto e cachimbo, conseguiram finalizar esse texto, que, porém, é claramente uma obra-prima, né? Quase todos vocês já devem ter lido, pelo menos trecho, né? A Lego é o livro mais famoso do mundo, então é quase impossível não conhecer pelo menos o abre e fecha, né? Todos os romances muito famosos, né? São conhecidos também seu incipit, né? Ou seja, como começa ou em como conclui, né? O Manifesto é um dos poucos livros que existem que quase qualquer pessoa alfabetizada do planeta sabe tanto a primeira frase quanto a última, né? Tanto o começo quanto o fim. Um espectro rumo da Europa, né? E proletários do mundo, né? Univos, não sei como é que é a tradução em português brasileiro, mas enfim, está traduzido em 170 idiomas e mais. Então, isso já é um marco, no sentido, já sinaliza que, diferente do texto que a gente estava estudando, a ideologia alemã, que é um livro filosófico, com objetivos filosóficos, e meio interno à cultura filosófica da época, ou seja, é uma briga que eles decidem travar
E eles mesmos acabam se dando conta de por que gastar tempo brigando entre 5 pessoas, né? Porque é uma briga muito interna, os hegelianos de esquerda, então é um tratado principalmente filosófico para detonar colegas filósofos. O manifesto não, o manifesto é claramente um texto escrito com estilo jornalístico, tá? É um texto claramente escrito para ser lido para qualquer um. E hoje parece estranho isso, que hoje estamos numa virada social, a geração de vocês, que voltou ao visual e ao oral, né, radicalmente. Então, as pessoas estão muito pouco acostumadas a ler. Por incrível que pareça, na década de 40 e 50 do século XIX, os pobres, os mais miseráveis dos operários, aqueles que trabalhavam 18 horas por dia, desde 8 anos de idade, nas minas de carvão, começavam a saber ler quase todos eles, ou pelo menos tinha alguém no grupo que lia junto com eles. Tá? Porque essas associações de trabalhadores se encontravam nos domingos, à noite, tinha escolas, né, de luta trabalhista, e quem não sabia ler, os outros liam para eles. Então, eles tinham uma linguagem bastante sofisticada. Quem de vocês hoje lê o manifesto vai ver que é um texto escrito muito fluente, simples de ler, né, gostoso de ler, muito bem escrito, mas não é uma linguagem que vocês dariam para seu avô que mora na roça ler. Na época, não, na época era. Na época, qualquer um conseguia ler, curtir, por isso o impacto, assim, incrivelmente gigante desse texto. Então, tem que pensar também na história, né? Ou seja, vocês vão ver que a linguagem é muito bem escrita narrativamente, mas não é uma linguagem super simples. Tem vocábulos complexos, tem sintaxe, não é um meme, não é um post. E hoje você vê que a política é feita com memes, né? Porque os próprios políticos dão por óbvio que ninguém conseguiria ler um textão. E as pessoas que postam textão pedem desculpa, né? Textão, na linguagem de vocês de hoje, é qualquer coisa no Facebook que dure mais que 15 linhas, né? Não 15 páginas. Se é 15 linhas, é textão. Então, era muito diferente digamos, a difusão cultural naquele momento. Por incrível que pareça, as condições de vida eram mais desesperadoras do que hoje, na maioria das situações, né? O direito trabalhista era zero, quem clamava por direito era fuzilado, literalmente, né? Com canhões e tal. Era outro momento, né? Você sabe que quando foi feita a BH também, né? Foi planejar, a famosa cidade planejada, né? O planejamento principal era onde que eu boto os canhões quando os operários quiseram fazer greve, né? Aí vocês botaram essas praças redondas muito lindas, né? Raul Soares e tal, porque é um raio perfeito. Você com 360 graus consegue metralhar de qualquer lado venham os coitados dos operários. Então, apesar de condições muito mais extremas de repressão, né, de uma dificuldade muito maior de sobreviver, as organizações operárias nesses anos eram muito fortes, porque, como o Igor estava lembrando, tinha tensões enormes, né, enormes que os movimentos trabalhistas conseguiram dar conta. Então, esse aqui é um pouquinho o contexto do manifesto, um texto complexo, mas que não parece complexo. Enquanto a ideologia alemã é um texto difícil e que dá para ver logo que é difícil, né? É muito difícil de ler. O manifesto é tão fácil que, se a gente não faz esse exercício crítico de desmontá-lo, passa despercebido que ele é também um texto científico. Não é só um texto de divulgação científica, não é só jornalístico e, sobretudo, não é só um manifesto político. O título manifesto também desorienta um pouco, porque, na verdade, no manifesto tem muito pouco um programa político e muito mais uma análise histórica da sociedade. Tá? E, na verdade, quase todos os estudantes no começo que começam a ler Marx fazem um monte de perguntas sobre, mas como que seria, então, para eles a revolução? O que aconteceria para eles no socialismo? O que seria a ditadura do proletariado? E essas perguntas fazem todo sentido, porque, na verdade, o próprio Marx, o próprio Engels, foram quase pela vida inteira muito vagos sobre isso, sobre o depois. Foram muito detalhistas sobre o passado, sobre a história, porque eles queriam desenvolver um método científico de estudo da história humana. Então, lá eles foram extremamente detalhistas, mesmo com os poucos dados disponíveis à época, né? Na época, a arqueologia estava muito pouco desenvolvida, era influenciada pelo racismo, pelo evolucionismo, a etnografia era muito, né, iniciante,
Então, também os antropólogos eram muito racistas e muito evolucionistas, então eram convencidos que estudavam os povos primitivos, né, como eles chamavam na época. Então, mesmo com poucos dados, mas eles construíram hipóteses bem legais, por exemplo, sobre a dominação masculina, o sexismo, sobre o patriarcado, etc, etc. Então, e sobre o presente, eles desenvolvem métodos, né, uma perspectiva que é essa tal de concepção materialista da história para analisar o presente, para estudar as tensões e as contradições. Sobre o futuro, sobre como vai ser essa tal de socialismo, eles sempre foram propositalmente reticentes. Evitava a pergunta. Tem poucos textos onde o Marx vai nos detalhes da sociedade futura do socialismo. Por exemplo, o programa de Gotha. Mas é raro ele fazer isso. Por que é raro? Porque eles, no manifesto, e como vocês já devem ter visto na ideologia alemã, ele insiste muito que o comunismo não é uma ideologia. Não é por onde queremos ir, não é aonde queremos chegar, não vamos chegar lá porque ele é mais justo e porque o capitalismo é injusto, mas ele repete muitas vezes que o comunismo é um movimento real, concreto da sociedade. Ele está estudando cientificamente a dinâmica social. Então, como vai ser depois da Revolução? Ele diz, enquanto político, eu posso propor, normatizar, desejar, propagandear. Enquanto cientista, eu não devo fazer previsão. Não dá para saber. Tem uma famosa anedota de uma senhora da alta sociedade que, depois de um discurso público do Marx, que era um discurso muito fascinante, né? Ele era uma figura carismaticíssima, chegou lá perguntando para ele, mas eu entendi essa coisa que depois da Revolução vai ser tudo, né, as mesmas condições de igualdade para todos os homens, mas então quem vai limpar a lama das botas das pessoas? Você não vai ter mais o servo que limpa as botas. E o Marx ficou tão irritado com a pergunta que falou, eu não sei, mas eu acho que vai ter que ser a senhora. Ou seja, ele não gostava de perguntas sobre o futuro. Pelo contrário, tem brigas famosíssimas que acabaram quase em porrada nos congressos anarquistas e socialistas, nos encontros dos operários, em que os operários discutiam até como ia ser o uniforme, os talheres do mundo socialista, e Marx ficava assim, revoltado ao extremo, de sair na porrada mesmo, dizendo isso, ou seja, o socialismo não é uma coisa normativa, não é uma coisa moral. Nós não podemos decidir como vai ser, nós podemos estudar como está indo, o que está acontecendo. Então, esse acho que é o ponto importante antes de começar a ler esse texto. Apesar de se chamar de manifesto de um partido, ele, na verdade, é uma proposta analítica, uma proposta de analisar o presente, de analisar como funciona a sociedade, a partir da concepção materialista da história. Então, vamos olhar lá. Eu acho que deixei tudo a minha tela compartilhada enquanto isso, então vocês se viram no espelho, tipo, né? Mas vamos lá. Então, até aqui, né, só para resumir um pouquinho do que a gente viu nesse meio acelerado primeira leitura da ideologia alemã, me interrompam, tá? Se eu não vejo os comentários, porque aqui com essa tela não posso ver o que vocês falam. Alguns dos pontos importantes que a gente viu até agora, que a gente vai reencontrar no manifesto, só que é escrito de uma maneira diferente, né, escondido, entre aspas. Primeiro, essa coisa da autocriação do homem, né, que ele puxa do Hegel. Essa dialética faz com que o ser humano não tenha uma natureza biológica que determina que ele seja sexista, ou racista, ou pacifista, ou guerreiro. O homem não é, por natureza, individualista nem coletivista, diz Marx e Engels. Ele tem uma característica especial, que o diferencia dos outros animais, que é que ele não tem natureza. A natureza criou ele sem garra, sem veneno, sem couraça, né? Pelado, indefeso, justamente em condição, então, de ocupar qualquer ambiente, porque ele em nenhum ambiente consegue sobreviver. Essa é a característica que os outros animais não têm. Os outros animais sobrevivem no ambiente deles e tendem a morrer em outro ambiente. O ser humano não sobrevive em nenhum ambiente, porque em qualquer lugar ele aparecer, ele vai ter que construir, diz o Marx, fabricar, por isso o trabalho é central para o Marx, ele define o ser humano. O ser humano, qualquer lugar que ele habite, seja um deserto, um mar, uma floresta, ele vai ter que criar, construir seus meios de sobreviver lá. Sejam eles roupas, tecnologias, casas,
etc., né? Agricultura, ele vai ter que inventar os meios de sobrevivência. Então, ele vai criar uma segunda natureza. Então, o ser humano é um ser biológico que evolui igual os outros seres vivos na história natural pela evolução de Darwin. Eu, Marx, era um grande admirador do Darwin, mas ele também evolui numa segunda natureza que é ele que fabrica, um segundo habitat, um segundo meio ambiente, que pode ser a cidade ou campo, mas que ele tem que construir. Então, ele evolui culturalmente também. Tá? Isso aqui é da autocriação do homem. Tá? A gente falou um pouco na aula passada da alienação também. Esqueci, né? Não estou lembrando agora. Deixa eu ver. Alô, alô? A gente já falou de alienação? Ninguém fala nesse né, não? Então, vou falar de novo. Então, a alienação, por que é tão importante nesse papo do Marx e do Engels? Porque na hora que a essência do ser humano não é de ter uma natureza, mas de ter uma condição humana, ou seja, o que é um ser humano, quais são as suas características morais, se ele tende a ser solidário com os outros ou individualista, não depende dos seus genes, mas depende da condição em que ele vive, né? Do contexto material em que ele vive. Então, ele diz, quando você arranca uma parte do que o ser humano faz, você está arrancando uma parte da sua essência, da sua humanidade. Então, de tantos tipos de alienação que o Marx e Engels imaginam e analisam, a alienação do trabalho, para eles, é aquela que fundamenta as outras, a mais grave, a mais importante. Por isso, eles criticam os hegelianos de esquerda, que estavam tão obcecados, tão concentrados em criticar a religião, em culpar a religião de danificar, digamos, a consciência social, impedir a mudança social. Eles dizem, não, a alienação religiosa é apenas um efeito menor, colateral, de um processo de alienação de si mesmo muito mais sério do ser humano, a alienação do trabalho. No momento em que tem pessoas que produzem coisas que eles não podem consumir, para outras pessoas que consomem só coisas que eles não precisam produzir, não precisam trabalhar, né, para consumir, você tem um tipo de alienação mais grave, porque a essência do ser humano é fabricar sua natureza. A essência do ser humano é o trabalho. Se você aliena o trabalho, ou seja, obriga pessoas, milhões de pessoas, a trabalhar com instrumentos que não são deles, numa terra que não é deles, e produzindo produtos que nunca são deles e aos quais eles não têm acesso, você está arrancando desses homens o que os define como homem, o que os diferencia dos animais. Então, está desumanizando essas pessoas. Então, para ele, o proletário é a figura que o sistema capitalista desproviu não só de todos os direitos possíveis, mas desproviu da própria humanidade. Arranca dele a essência genérica, como diz o Marx, né? Ou seja, o que faz dele um gênero biológico, né? Uma espécie humana, é a característica mais importante, que é de poder produzir sua própria existência. Tá? De boa aqui? Tá me acompanhando ainda ou perdi vocês? Me dá um feedback, gente. Estamos acompanhando. Tranquilo. Beleza. Então, beleza. Aí depois vamos ver depois na leitura do texto mais em detalhe essas coisas, né? Mas então o Estado, a gente vai ver no manifesto, para o Marx e Engels, então é outro efeito colateral dessa alienação. Tá? O Estado é necessário quando você arranca de algumas pessoas o que faz deles humanos, o que dá a liberdade dos seres humanos, a criatividade, e concentra nos outros. Aí, nessas situações, a sociedade vai precisar de um Estado. Então, ele é uma consciência invertida, no sentido que as pessoas vão achar que todo mundo se mataria com todo mundo se não existissem leis e Estado, mas, na verdade, como sempre Marx e Engels diz, a ideologia inverte a causa com efeito. E, na verdade, o Estado está lá justamente, tá, para segurar a onda de um mundo que foi construído para obrigar as pessoas à violência, né, à competição, a se matar um com o outro. E em uma situação onde não tivesse essa alienação, essa concentração dos meios para sobreviver nas mãos dos que não precisam
e arrancar até as ferramentas e a terra para trabalhar dos que precisam. Se não tivesse essa situação, o Estado não existiria. Tá? Essa é a ideia deles. Portanto, ele será superado. Quando forem resolvidas essas contradições, o Estado não vai existir mais. Essa é a base da análise deles. Tá? E, por fim, portanto, nessa que é a briga deles, tanto com os hegelianos, na filosofia, quanto com os socialistas, os comunistas e os anarquistas, tá? A teoria-ação não pode nunca ser separada. Esse é um aspecto muito forte também nas teses sobre Feuerbach, né? Onde o Marx mostra muito bem o que ele o separa da análise do Feuerbach, né? Que é um materialista também, se diz histórico também, mas o Marx critica duramente o Feuerbach. E um dos pontos é esse, tem que ter praxis, né? Tem que unir a teoria com a ação, porque nenhuma ação baseada... Peraí. Fecha a porta. Ah, tá, não é pergunta. Porque nenhuma ação baseada em ideais pode mudar o mundo, né? Seria ideológico isso, né? Seria idealismo filosófico achar que a ideia de igualdade, liberdade, fraternidade da Revolução Francesa foi o que permitiu ou causou a Revolução Francesa. Eles dizem isso é balela. O que causou a Revolução Francesa foram contradições materiais, nas condições de vida material das pessoas, que fizeram colapsar as classes que existiam na época, aristocracia, servos, né, plebeu, e fez surgir outras classes, que foi a burguesia com o proletariado. Então, a única ação que funciona é aquela que se baseia numa análise objetiva, científica da realidade. E a única teoria que serve, a única crítica que serve, não é criticar um sistema por ser injusto, não é uma crítica moral, não é uma crítica idealista, né? Mas é uma crítica baseada na materialidade, nos fatos. Então, não existe ação eficiente, né, sem se basear na teoria, e não existe nenhuma teoria útil de nenhum intelectual se ela não se enraiza nas forças reais que mexem a sociedade. E para o Marx, né, a força real que mexe a sociedade nessa fase nossa, né, do capitalismo, só é a classe trabalhadora, só é o proletariado. Então, nenhuma teoria serve para nada se não vem da alma, se não representa o movimento real do proletariado. E nada o proletariado vai conseguir alcançar se sua ação for movida por ideais de justiça, por exemplo. Tá? Estou um pouquinho simplificando, tá? O pensamento deles, que é mais complexo, mas é para mostrar para vocês como aquele trabalho muito abstrato, muito filosófico da ideologia alemã, agora vira uma afirmação política, né? Quais ações servem para mudar o mundo e quais não servem para nada. E por que eles brigaram tanto com os socialistas franceses e com muitos comunistas também, pedindo a expulsão desses caras das associações, né, da Internacional, etc. Então, vamos lá. Para entender o manifesto, antes de chegar no famoso índice, eu queria responder também uma questão que vários de vocês fizeram, né, sobre o que é essa tal de superestrutura, qual que é a base, né? Então, nós precisamos entender algumas palavras-chave que já apareceram na ideologia alemã, mas que aqui já mudam um pouquinho, eles mudaram um pouquinho a conceituação, né? Mas, em particular, como funciona esse tal do trabalho, porque se ele é a essência do homem, né, temos que entender o que é esse trabalho para eles. E aí, basicamente, tem a natureza, tá? Que seria o sujeito, né, que torna necessário o nosso trabalho para sobreviver. Teria o ser humano que para sobreviver tem que trabalhar, tem que construir seus meios de subsistência, e tem algo no meio, entre os dois. Então, o tal de meios do trabalho, né, é tudo que está no meio, no link, né, no elástico que conecta o homem com a natureza. Tá? Até aqui é simples, gente, mas tem um ponto sensacional nesse papinho deles, que é a questão da dialética. Tá? Se fosse só isso, seria um materialismo simples, o do Marx Engels. Mas a sensacional ideia deles, a meu ver, é que o tal do meio do trabalho, ele está no meio, mas ele não é só um instrumento, um meio para fazer algo. Ele é a relação dialética entre homem e natureza, que, na verdade, acaba construindo, definindo o que é o homem e o que é a natureza. Ou seja, eles não são positivistas, não são como os cientistas ingleses. Eles não acreditam que exista o ser humano, que dado, né, lá que está lá,
com suas características. O ser humano, todo ser humano é, sei lá, competitivo ou agressivo, porque tem testosterona, sei lá. Eles não acham que existe o ser humano, a priori. E eles também não acham que existe a natureza objetiva, que é um dos postulados fundamentais da ciência ocidental, né, da modernidade. A natureza está lá, fora de nós, ela existe, independente do que a gente pensa dela. Para o Marx e Engels não é bem assim. Para o Marx e Engels, o meio, o que está no meio entre uma natureza, é a força, é a relação, é o movimento que faz com que o ser humano adquira suas características morais, sociais, e a natureza também adquira. Tá? A natureza é o que o nosso trabalho faz dela, nos faz ver dela. Então, algumas culturas que vivem de certas coisas vão ter muita mais palavras do que a gente tem para uma certa cor, ou para um certo sabor, ou para um certo tipo de animal. A gente não vai enxergar tudo aquilo na natureza. Eles vão. Por quê? Porque a relação deles com a natureza é diferente. Então, eles vão adquirir características como seres humanos que a gente não tem, a capacidade de distinguir algumas sensações que para a gente são a mesma, e para eles a natureza vai ser algo que não é o mesmo que para a gente. Então, o que o Marx está dizendo nessa coisa é muito complicado de entender, né? É que não existem indivíduos e coisas dadas que se relacionam entre si. Existem relações que são como processos que fazem existir os indivíduos e as coisas, que dão a eles suas características. Isso é bem punk de entender, tá? Se estiverem com tontura normal, mas também acho que é bem importante, porque muita gente perde esse pedaço da história que, às vezes, é muito importante. Então, em algumas situações de vida, né, material, em algumas relações de produção, o ser humano vai ser individualista, em outra vai ser politeísta, em outra vai ser monoteísta, em outra vai ser cooperativo, em outras vai ser agressivo, em algumas culturas vão ser super patriarcais, outras não. Tá? Tudo isso diz o Marx e Engels, porque o ser humano não tem nenhuma dessas características por essência. Ele não é do bem ou do mal por nascimento. Ele se torna algo em relação entre os outros seus similares e a natureza. E a natureza também não está lá, fixa, com leis eternas que a gente só tem que desvendar. Mas o que a gente enxerga dela vai depender também dessa relação. Então, não sei se vocês sabem, por exemplo, que os antigos gregos, né, em grego antigo, a palavra azul não existe. Tá? Em toda a Odisseia do Homero, né, que é um livro assim, né, um catatal de muitas páginas rima, aonde a Odisseia, né, ou seja, conta 10 anos de vida de um cara perdido no mar, né? Então fala só de mar praticamente esse livro, não tem nenhuma vez a palavra azul nesse livro. Ou seja, os gregos antigos não viam o mar como azul, nem o céu. Eram outras cores. E pelo que um colega me falou, estou doido para perguntar para meus amigos Yanomami, os Yanomami também, se eu entendi bem, não tem um termo que define a cor azul. Não sei se alguém sabe disso, sabe me confirmar se essa informação consiste ou é fake, né? Mas, enfim. Deu para entender essa questão da dialética? Pode me interromper, tá, gente? Senão eu vou me sentir muito sozinho, inclusive, tá? Mas, enfim, então, essa que é a questão toda. Então, tem uma base material de vida, tá? E que está nesse meio, que está no meio entre uma natureza. Do que é feito esse meio de produção? De dois pedaços, tá? Para você produzir em relação com a natureza, você precisa de matéria, por exemplo, precisa de água, precisa de terra, precisa de madeira, precisa de carvão, né? As matérias-primas, né? Tudo que a natureza te oferece é material, mas você, para se relacionar e transformar essa matéria em sua roupa, nas coisas que você precisa para sobreviver, você precisa de instrumentos de trabalho, de meios de trabalho, né? Que são tanto as ferramentas, mas também são os meios de transporte que você inventa, as casas que você constrói, enfim, as infraestruturas que o ser humano constrói. Então, esse que é o meio de produção. Então,
as tais de forças produtivas, né, que todo mundo sempre fala, que são fundamentais para entender o manifesto, é o ser humano trabalhando com esses meios de produção. Então, a força produtiva é a força de trabalho, mais matérias-primas, mais instrumentos do trabalho. Tá? E aí, por fim, o modo de produção são todas essas forças, ou seja, matérias, humanos trabalhando e ferramentas, junto com as relações que os humanos precisam construir entre si para fazer funcionar essas forças. Então, se sua força produtiva, por exemplo, é feita de, sei lá, um burrinho que empurra um moinho para você fazer a farinha, ou se em vez é um trator com GPS para você trabalhar 50 alqueires de terra, as relações entre as pessoas, nos dois casos, vão ser muito diferentes. Tá? As relações de propriedade, por exemplo, no caso de uma pessoa só tendo, sei lá, 10 mil hectares de terra, as relações de propriedade desse latifundiário com seus peões são de que os peões trabalham para ele, mas a terra não é deles. Tá? Ou tem aquele esquema de aluguel, né, que se aluga a terra para alguém plantar. Num outro caso, né, de agricultura de subsistência, você tem normalmente um rodízio em que as pessoas se emprestam entre si alguns dos meios. Por exemplo, tem uma vaca que dá leite para 3 famílias, tem um burrinho que várias pessoas usam para trabalhar junto, enfim. Tem um sistema de construir casa junto, de mutirão, etc, etc. Então, as relações jurídicas, né, entre as pessoas e também humanas, né, mudam. Então, esse que é o modo de produção para o Marx. Tá? Agora a gente entra no manifesto e vai ver isso em prática, mas é importante entender os ingredientes. Tá? Então, o modo de produção, que é a tal de base da sociedade, né, é isso para eles. É força de trabalho, mais matérias-primas, mais ferramenta, mais as relações entre as pessoas. Tá? Todo o que não for isso, para o Marx, é a superestrutura ideológica. Então, nessa coisa aqui, não cabem os partidos. Então, para o Marx e Engels, os partidos políticos são ideológicos, são superestrutura ideológica. Nos textos juvenis, eles dizem várias vezes, nós não deveríamos lutar para a emancipação política, tá? Por direitos políticos, nós deveríamos lutar para a emancipação social da humanidade. Então, eles criticam fortemente a política porque acusam ela de estar nessa superestrutura ideológica que não consegue mudar as bases estruturais da sociedade, que não vai ter efeitos porque não faz a tal da praxis, né? Não cruza a teoria com uma análise real, científica do que mexe a sociedade. Para eles, o que mexe a sociedade são esses fatores em primeira instância, como eles dizem, ou seja, são os condicionantes. Se você não levar em conta eles, você não consegue fazer nada útil com os partidos políticos. Então, essa é a relação deles entre a tal da base da superestrutura. Na superestrutura tem nossas ideias, nossa consciência, nossa moral, nossa vida cultural, tá? Mas ela depende muito fortemente do modo de produção. Então, não adianta você querer mudar a base da sociedade só mudando, né, leis, coisas que estão na superestrutura, culturas. Vou fazer educação ambiental, assim não vamos destruir mais o mundo. O Marx e Engels vão rir desse posicionamento, que a educação ambiental permite salvar o meio ambiente. Eles dizem menos chance. Não tem menos chance porque se a maneira de produzir precisa queimar petróleo, não adianta você falar para as pessoas fechar a torneira na hora de escovar os dentes. Não vai resolver absolutamente nada porque a destruição do planeta tem um motor que não vem da escolha individual das pessoas. Então não adianta você fazer a educação ambiental. Ou seja, a superestrutura afeta a base, mas só no limite em que ela se mexe na direção de atuar nas forças reais, materiais, que fazem a sociedade mudar. Beleza, gente? Então vamos ler a abertura? Deixa eu ver se tem comentários. Hoje você está muito silencioso, hein? Estou ouvindo gente que grita na rua, então estou começando a fazer a hipótese que tem algum jogo de futebol que eu não estou sabendo, que todos vocês estão assistindo o jogo, na verdade. Mas tudo bem. Posso ir em frente? De boa? Pode. Então, beleza. Então vamos lá na abertura. Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho como ler isso. Depois a gente vai fazer a pausinha antes da roda de conversa, tá? Então, como que
eu gostaria que vocês fossem ler esse texto, tá? Mariana, você levantou a mão ou só apertou o botão sem querer? Eu apertei sem querer, desculpa. Não, sem problema. Deixa eu ver como que eu tiro esse negócio aqui. Perfeito. Então, vamos lá. A abertura mais famosa da história do gênero jornalístico. Um espectro rumo da Europa, o espectro do comunismo. Tá? E pouco depois, 2 frases depois, eles dizem: o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências. Aí já aqui você vai ver que tem, obviamente, uma retórica, né? Tá tentando já te emocionar, né? De esse tsunami que vai, né? Avassalar e assustar os poderosos da Europa, mas por trás já tem uma questão científica, tá? Ou seja, ele já está dizendo desde as primeiras frases que o comunismo não é uma utopia, tá? Não é uma coisa, vou te explicar por que é justo a gente fazer a revolução. Não, ele está dizendo que o comunismo é uma força. Força é a palavra que na física se usa para as forças. É igual à gravidade. Você não decide em que hora a gravidade vai funcionar. Você não manda na gravidade. É a gravidade que manda em você. Então ele está dizendo que o comunismo já está evidente que não é uma utopia, não é apenas uma ideologia, ele é uma força física. Tá? É um movimento real, como eles vão dizer, da sociedade. A gente está analisando e descobrindo essa dinâmica. Não estamos tentando te convencer para fazê-la acontecer, tá? E aí, né, esse aqui é outro exemplo de como eles são bons cientificamente e jornalisticamente, né? No jornalismo você tem que quem de vocês curte ou conhece o jornalismo sabe que a regra 0 do jornalista é abre com o lead, ou seja, abre com uma frase que já dá a ideia da importância do que você vai falar, e um espectro já é uma ótima maneira de começar, para dizer tem algo grande acontecendo, né? Mas depois tem que botar as 4 W e o H. Essa é a regra 0 do jornalismo mundial. 4 W seria what, diga o que está acontecendo, when, where, ou seja, onde está acontecendo e quando, né? O primeiro parágrafo de toda a notícia tem isso, né? O que aconteceu, em que dia e aonde, né? Fundamental, senão o leitor já muda de página, né? Vamos ver por que é relevante para ele. O why, se possível, explica o porquê e o como. O H seria how, né? O como. Então, essa é a regra 0 do jornalismo. E eles, no segundo parágrafo do manifesto, já te dizem como eles sabem. Tá? Por que eles afirmam que o comunismo é uma força e não uma ideia. Tá? Por que ele existe materialmente. Então, o como dele, né? A base da teoria deles é isso. Que a história de todas as sociedades existentes até hoje é a história das lutas de classe. Ou seja, o motor da história, o que faz a história andar, o que faz a sociedade mudar, não é a Revolução Francesa, não é Napoleão, não é Steve Jobs e o iPhone, tá? Nada disso é a mudança da sociedade. Não são os grandes homens que fazem mudar a história. Não são as grandes ideias. Elas são o sintoma da mudança. Ou o efeito, em alguns casos, né? Elas são o pedaço visível, a ponta do iceberg de uma estrutura que está mudando. Então, qual que é esse motor? É a luta de classe. Tá? O fator central da mudança, pode falar, é a luta de classe. Desculpa te interromper. Não tem que me interromper. Eu estava desesperado de achar que ninguém estava nem aí. Não, que isso. Eu fico com medo de fazer muita pergunta e te atrapalhar. Mas é o seguinte. Tratando ali do movimento real, quando Marx e Engels mencionam, né, a respeito do comunismo, né, de que ele é um movimento real, a gente pode deixar subentendido que todo ser humano nasce com esse movimento real? Que isso é uma coisa natural da humanidade? Para eles, sim, entendi a pergunta. Eu acho que eu diria assim, que para eles, na verdade, a dialética é um movimento intrínseco do funcionamento todo, não só do ser humano como indivíduo, né? Da história, ou seja, da humanidade como um todo e até da natureza, né? Na versão soviética, né, que vai se chamar materialismo dialético, eles generalizam, segundo Marx ao universo inteiro. Eles acham que os átomos também obedecem à dialética, ou seja, a dialética é uma filosofia de transformação incessante, né? É uma filosofia de tudo corre, né? Tudo muda sempre. Então, os seres humanos seriam um pedaço dessa história, como indivíduo. E o Hegel, né, também interpreta a dialética como uma transformação do espírito, né? Ou seja, do universo como um todo, da consciência universal. Então, sim, todo mundo está mergulhado na dialética,
mas os efeitos dessas tensões dialéticas são diferentes em cada momento histórico. Isso que é importante, ou seja, aqueles que dizem Marx e Engels generalizaram demais, fizeram uma teoria do tudo, que ao explicar tudo não explica nada, então não são científico de verdade, são metafísico, né? Está bastante certo, na minha opinião, essa leitura, essa crítica, com respeito a algumas vertentes marxistas, mas eu acho que está um pouco injusta com eles, porque, na verdade, se tem uma coisa que eles começaram a xingar já na época deles, né? Era algumas vertentes que estavam surgindo de gente que se definia marxista, e o Engels, né, numa carta revoltadíssima, fala, ó, vocês estão usando a nossa filosofia como desculpa para não estudar nem história nem ciência. Ou seja, vocês generalizaram e agora com essa tal da dialética tem uma explicação para tudo e não são mais cientistas, porque não vão olhar caso a caso, fazer experimento, pegar os dados estatísticos, né, econômicos e tal. Ou seja, o materialismo, a concepção materialista da história, é uma perspectiva metodológica, é uma maneira de olhar o fenômeno, mas não é a explicação de tudo em si, né? Então, eles vão dizer, dependendo da situação, as tensões dialéticas podem levar uma sociedade a colapsar, pode levar outra sociedade a se transformar gradativamente, pode levar uma sociedade a entrar em guerra civil ou a se extinguir silenciosamente, ou pode levar numa situação onde não tem mais classes, e, portanto, a dialética não vai atuar mais na relação de classe, que é o que eles estão prevendo que vai acontecer no socialismo. Então, no socialismo não vai ter mais luta de classe. Então, por isso que eles dizem, né, deixa eu voltar na tela, né, a história de toda essa sociedade até hoje é a história das lutas de classe, entendeu? Até hoje, porque, né, a ideia deles é que depois tem uma superação dessa situação graças à própria Revolução Burguesa. Isso é outra coisa que eu vou chegar daqui a pouco. Não sei se te respondi, tá, Bruno? Ficou muito claro. Beleza. Ótimo. Então, vamos ver, né, como que é essa dialética até hoje, né? Até hoje ele diz, ó, em todas as sociedades que a gente conhece do Ocidente, né, teve classes, ou seja, homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, né? Sempre teve algum tipo de estratificação, né, de divisão de alguém que está em cima e alguém que está embaixo. E sempre esses grupos foram, diz eles, né, permanecido em constante oposição. Aqui está escondida a ideia de contradição dialética. Eles escrevem de um jeito retórico e político, né, chamam isso de opressores e oprimidos, mas o que eles estão dizendo são os termos da dialética, né, a contradição dos opostos. Tá? A outra coisa importante que eles dizem aqui, não sei se está clara, é que não existem duas classes. Tem muita gente hoje que lê o manifesto e diz, então Marx e Engels dizem que existem burgueses, né, capitalistas e proletários. Não. Eles dizem que toda a sociedade tem muitas classes, não são duas. A oposição dialética não é A versus B, não são dois. Tá? Então, os romanos tinham patrícios, plebeus, escravos, libertos, que eram os intelectuais, inclusive, né, os grandes intelectuais. Tinha os que não tinham cidadania romana porque eram das colônias, tinha várias classes sociais. Tá? Na Idade Média também. Tá? Na Idade Média terá mais do que duas, né? Aqui, ó, uma complexa com múltipla gradação de posições. Tá? Na Idade Média tinha senhores, vassalos, mestres, companheiros de guildas, aprendizes, servos, é muita classe. Tá? A questão é isso, todo estudioso da sociedade estuda a estratificação social, estuda como uma sociedade se divide no horizontal, as tarefas, e na vertical, ou seja, os poderes, né, as relações de poder. Essa é a estratificação, as posições verticais, quem está em cima e quem está embaixo. Agora, tem várias maneiras de ver quem está em cima e quem está embaixo. Porque, por exemplo, uma pessoa pode estar em cima no sentido de ser mais rico, mas outra pessoa pode estar mais em cima no sentido de ter mais prestígio, de ser mais respeitado. O cara pode ser pobre e respeitadíssimo, tipo São Francisco de Assis, tipo um xamã, tá? O cara pode ser rico e desprezado. Então, tem várias dimensões da estratificação social. Tá? Riqueza, poder político, prestígio moral. Tá? Tem várias dimensões. O Marx e Engels estão focando numa específica, que eles dizem que é fundamental. Outros sociólogos e outros antropólogos vão dizer que não, que ela não é fundamental. Tá? Para eles, a mais importante de todos os tipos de estratificação é por classe. E classe
tá? É uma coordenada social que não tem a ver com riqueza. Hoje, muita gente confunde, né? Porque vocês estão tão acostumados a falar classe A, classe B, classe C, e classe alta, classe média, classe baixa, que parece que são os ricos com os pobres. Não, para o Marx e Engels, classe é a coordenada que você ocupa na divisão de trabalho, ou seja, que tipo de renda te vende, que tipo de atividade. Tá? Independente se essa renda é grande ou pequena. Então, você pode ganhar muitíssimo e ser um trabalhador assalariado. Então, para eles, trabalhador assalariado é uma classe. Tá? Milionário não é uma classe social. Depende de como você é milionário. Se a sua renda vem principalmente do trabalho dos seus empregados, se você paga salário para as pessoas e lucra com isso, você é um capitalista. Se a sua renda vem principalmente de ações na bolsa, você é outro tipo de milionário, né? Tipo George Soros, né? O famosíssimo anticomunista que hoje toda a teoria da conspiração de direita diz que é comunista, né? O coitado é húngaro, odeia o comunismo como se odiaria assim. Investiu todos os bilhões que eles fez na especulação financeira para financiar projetos que ajudassem a transição do comunismo para o capitalismo no leste europeu. Mas como que ele faz isso? A partir da ideia de sociedade aberta, né? Livre, né? Os liberais, que não entendem nada do liberalismo, dizem que ele é de esquerda, que é comunista. Mas, enfim, o Soros, ele, tecnicamente, não é um burguês. Ele é bilionário porque ele é um especulador de bolsa. Então, ele não ganha a partir do trabalho de seus empregados, ele ganha a partir da bolsa, ele é um rentista. Tá? A classe brasileira que, digamos, mais sustenta esse Brasil do passado, né, racista e tal, também não é exatamente a burguesia, é o latifúndio. O latifúndio são os donos da terra, a renda deles vem da terra, principalmente, e assim por diante, tá? Então, essa é outra coisa que é importante dizer. Então, tanto hoje quanto no passado, Marx e Engels identificam várias classes sociais, não só duas, em luta entre si, não é um contra o outro, tá? Aí, deixa eu ver se tem perguntas, mas me interrompam, tá? Senão eu tenho que sempre fazer para cima para baixo nas telas. Só que eles dizem uma coisa, a sociedade burguesa moderna, a nossa, que surgiu das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe, ou seja, ficou tudo igual. Isso é importante, porque a lógica, digamos, a retórica liberal, basicamente é uma retórica evolucionista. Diz, nossa, antes a gente vivia azarado, sem tecnologia, sem vacinas, explorado, com escravidão. Agora temos o quê? Liberdade, fraternidade e igualdade. As democracias liberais dizem que criaram um novo mundo, né? De igualdade. O Marx Engels diz, não, gente, nada disso. Não confunda o que os homens dizem de si com como vivem. Tá? Porque o homem diz coisas que às vezes ele nem sabe se são verdade ou não, porque ele diz coisas com a ideologia, não com a base material. Então, a sociedade burguesa acha que vive num mundo onde as pessoas são iguais em direitos e livres, mas, na verdade, ela não aboliu as contradições. Tá? Ela destruiu a sociedade feudal para criar outras classes e outras contradições, ou seja, novas opressões e novas formas de luta. Tá? Então, de novo, você vê a dialética, ou seja, tese e antítese se combatem, se destroem a si mesma, seria aristocracia e plebeus, né, para criar um novo mundo onde elas não existem mais, mas onde existem novas bombas-relógio, novas contradições, dessa vez burguesia e proletariado. Tá? A exploração e a alienação não são resolvidas. Portanto, diferente do Hegel, né, que dizia, finalmente, né, nessa evolução dialética, chegamos à consciência de si. O Estado é uma forma racional superior de governar a sociedade, porque ele é mais justo e mais inteligente do que os indivíduos que são egoístas. O Marx Engels diz, não, o Estado burguês não é uma forma universal, não é o modo natural, justo de viver, não superamos a selvageria, não somos menos primitivos ou algo assim, né? Não é o ponto de chegada da evolução, não é uma fórmula universal que resolve os problemas, ele funciona no ocidente capitalista, né, o Estado liberal, a democracia, e sobretudo não é o ponto final, não é o ponto final de chegada. Vocês conhecem um intelectual muito famoso liberal que diz exatamente o contrário disso? Que escreveu um livro que chama O Fim da História? Já ouviram falar desse livro famosíssimo? Deixa eu voltar aqui.
Alô, alô? Não, eu não ouvi. conheço, professor. Eu também não conheço. Não. Ele chama Francis Fukuyama, é um dos grandes intelectuais estadunidenses, né, do liberalismo, um dos grandes, digamos, neoconservadores americanos, e ele escreveu seu livro que chama O Fim da História, ou seja, a democracia é o ponto de chegada. É a coisa mais perfeita, a democracia liberal, que a gente possa ter. É a coisa que vai levar todo mundo aos poucos, né, melhorando a produtividade, gerando riqueza, gerando emprego, vai levar realmente à justiça e à paz para todos. E é muito legal a história deles, busque no Google alguma entrevista com ele, porque poucos anos depois ele escreveu um livro onde falou, eu estava errado, não era o fim da história, porque eu não levei em conta a ciência. Tá? A biotecnologia nos bota no risco de criar algo que não é humano mais. Nós podemos agora manipular geneticamente os embriões e criar novas coisas que não são mais humanas. E ele veio nisso, ele está aterrorizado por isso, né? Não se dá conta que é o próprio capitalismo que fez levar a isso, né? Mas ele está aterrorizado e diz, então, a gente tinha inventado a maneira perfeita de viver, que é o capitalismo liberal, mas a ciência corre o risco de destruir a humanidade. Então, a história pode acabar de um jeito muito diferente do que eu tinha escrito alguns anos atrás. E, enfim, o Marx não. O Marx diz tudo pelo contrário, né? O Estado liberal democrático não é uma forma universal, não é a melhor possível e, sobretudo, não é estável. Não é verdade que a democracia funciona e continua funcionando. Não é o ponto final da história humana, tá? Por isso mesmo, né? Porque a igualdade, liberdade e fraternidade são ideologias, ou seja, invertem a causa com efeito. Tá? Fazem parecer universal uma coisa que não é universal. Fazem parecer que se você decide fazer um mundo mais justo, você implementa isso. E, na verdade, não é. Então, eles dizem que não tem liberdade na nossa democracia, as pessoas não são realmente livres. O filho de um gari não é tão livre quanto o filho de um latifundiário ou de um médico para escolher se você quer ser neurocirurgião ou escritor ou gari também. Ele não tem toda essa margem de manobra no mesmo grau que o filho do médico tem. Então, não somos tão livres, com certeza não somos iguais, né? A lei não é igual para todos, isso aqui eu acho que no Brasil é muito evidente, né? A lei não é igual para todos, né? O castigo que um adolescente pode ter ao roubar um celular não é o mesmo castigo que aquele cara que tinha escondido em casa 60 milhões de reais teve, né? Não é a mesma coisa. Né? Num caso pode ser linchamento, pena de morte, etc. Então, a lei não é igual para todos, de jeito nenhum. Tá? Então, é isso que eles estão dizendo. Tá? Só mais uma famosa pausa, né? Então, só que, né, a nossa época é diferente, sim, das outras. Tá? Ela simplificou os antagonismos de classe. Tá? A sociedade global, tá? Vou voltar nesse global daqui a pouco, divide-se cada vez mais em dois campos, duas grandes classes, diretamente opostas entre si, burguesia e proletariado. Então, não é que existem duas classes, tá? É que essas duas são as duas grandes classes, as duas mais importantes atores, elementos desse motor da história, dessa tensão dialética da nossa sociedade, tá? E, por fim, né, depois vamos dar a pausa, eu ouvi vocês, eles te mostram a partir de que dados empíricos eles dizem isso, tá? Primeiro eles dizem, o comunismo não é uma ideologia, é um diagnóstico, é uma análise da dinâmica que está acontecendo objetivamente. Segundo, essa dinâmica vem da ideia de que todo momento histórico é uma bomba relógio, é dilacerado por contradições internas que levam uma sociedade a explodir ou colapsar ou mudar. E a partir de que dados científicos, né, empíricos, eles dizem isso? Aí ele vai explicar logo a seguir. A descoberta da América e a subjugação da África. Ou seja, o mundo começou a mudar na Idade Média para chegar na Revolução Francesa devido ao novo campo de ação econômica que surgia. Tá? O mundo feudal era um mundo principalmente agrícola e principalmente não urbano. Tá? O campo dominava a cidade. A cidade era lugar das grandes esculturas do Michelangelo, das grandes obras dos papas, né, da riqueza, do luxo, mas essa riqueza vinha das guerras de acumulação que os castelos, né, os príncipes faziam, invadindo um outro, acumulando ouro nos cofres, acumulando comida
e cercando tudo por muros altíssimos. Então, o mundo feudal é um mundo em que o comércio internacional tem um papel menor do que a guerra, né, a acumulação de riqueza. E é um mundo em que a cidade tem um papel econômico menor, né, que o interior, que é o campo, que os castelos, que os feudos, que os latifúndios. Tá? No final da Idade Média, essa coisa se inverte devido a uma causa física, não ideal. Não é porque chegaram as ideias novas que a religião cristã mudou e gerou o protestantismo. O Marciang diz o que aconteceu foi que, de repente, se abriram novas rotas comerciais com a Ásia e com a África e, por fim, com a invasão da América. Eles chamam de descoberta, né, que vocês sabem muito bem que tipo de eurocentrismo tem nessa definição. Marx e Engels não se salvavam muito nem do racismo nem do eurocentrismo, né, mas essa é outra questão. Então, eles acham que a América foi descoberta, mas essas novas coisas físicas que fazem com que chegue na Europa mais especiaria, mais tintura, mais químicos, mais novos animais, novas plantas, novas comidas, novos produtos, transforma uma classe burguesa, ou seja, que vivia nos burgos medievais, nas pequenas cidades que sobreviviam à queda do Império Romano. Tá? Nessas pequenas cidades, os caras que moravam nos burgos, que eram artesãos, eram servos foragidos do castelo, que viravam aprendizes de alguma guilda, né, de ourives, de celeiro, né? Essas pessoas que viviam dessas coisinhas, né, e portanto de comércio, começam a ser cada vez mais importantes, mais ricos, porque na cidade e pelos portos chegam incríveis mercadorias que todo mundo quer, tá? E vitalizam uma nova maneira de fazer funcionar o mundo, que é trocar mercadoria em vez de acumular riqueza, trocar ideias e trocar pessoas. Grandes migrações, né? Novas grandes estradas, né? Tanto de mar quanto de terra. Essa mudança física, tá? Que é o comércio colonial, aumenta os meios de intercâmbio, de troca entre as pessoas, tá? E dera então ao comércio e à indústria, diz ele, um impulso jamais conhecido, e desenvolveram rapidamente o elemento revolucionário da sociedade feudal que estava em decomposição. Então, o elemento revolucionário, tá, não são as pessoas, nem suas ideias. Tá? As pessoas não mudam a história, para Marx e Engels. Tá? As ideias não mudam a história. O que fez mudar tudo, né, criou essa modernidade aparentemente invencível, né, universal, não foram pessoas, tá? Foram classes. O sujeito da história é a classe. Não é o indivíduo com suas ideias, não são os grupos, é a classe ligada ao modo de produzir. E nesse caso, o comércio. Tá? Vou parar por aqui, mas quero ouvir vocês agora, o que vocês estão achando. E se entenderam como que eu estou desmontando esse texto em trechinhos para mostrar para vocês o raciocínio que está por trás, que é a coisa que mais me interessa que vocês analisem. Tá? Me digam. Professor. Uhum. Boa noite. Uma pergunta. Se essas classes eram tão diversas e não era simplesmente uma questão de economia, de posse que dividia as pessoas que ocupavam uma determinada classe, como que para o Marx e para o Engels, essas pessoas iam se unir em torno de um mesmo propósito para poder fazer uma revolução? Exatamente. Exatamente, essa que é a pergunta. Ou seja, o que faz uma classe, na verdade, é uma ligação fortíssima entre pessoas diferentes. Senão, não é uma classe. O Marx vai chamar isso de classe em si. Tá? Então, tem pessoas que nem sabem que estão unidas, mas estão unidas por forças físicas. Tá? Pessoas diferentíssimas por religião, por credos, por ideais, por escolaridade, que não sabem que estão unidas, não sabem que são uma classe. O Marx chama isso de classe em si. É uma classe que intrinsecamente são pessoas que vêm, né, que sua renda, sua sobrevivência vem do mesmo lugar. E às vezes eles ainda não sabem, ou seja, não têm, como ele vai dizer, consciência de classe. Quando uma classe assume a consciência, se dá conta que os problemas são comuns, né? Então se criam os sindicatos, os movimentos operários, ela vira uma classe para si, que é capaz de lutar, de mudar a sociedade. Então, os indivíduos não mudam a sociedade por isso, porque o que muda é essa cola que conecta as pessoas diferentes entre si e as transforma numa coisa só. A classe é uma força física para o Marx porque é uma coisa só gigantesca.
Por isso que ele odeia os insurrecionais, os socialistas revolucionários, os anarquistas, porque diz, vocês são um bando, um punhado de pequenos burgueses, intelectuais, artesãos, que acham que conspirando em pouca gente, fazendo pequenas revoltas, você vai ser a faísca que incendeia a revolução. E vocês não entendem que a única coisa que muda o mundo são as grandes massas. Essa é a crítica deles, né? Eu acho injusta, porque eu na verdade, simpatizo muito com esses outros movimentos, mas faz todo sentido. Eles têm base para dizer isso, entendeu? Eles têm uma base muito forte. A teoria deles parte da ideia de que a história é feita de coisas físicas e só coisas grandes e físicas, né? Tipo luas, planetas, gravidade, conseguem mudar a sociedade. Por isso que antes eu falei a palavra global, que eles ressaltam, né? Deixa eu voltar naquele slide lá. Como é que era a frase? É isso. A sociedade global divide-se cada vez mais em dois campos hostis. Por que eles dizem isso da sociedade global? Porque o capitalismo, eles vão mostrar depois, só funciona se expande sem parar. Não pode parar de se expandir, senão morre. Por isso eles dizem, a burguesia até hoje é a classe mais revolucionária da história. Porque é a única classe social, coitada, dizem eles, né, que só sobrevive se não respeita o status quo. Todas as classes sociais têm que dominar, obrigando as pessoas a respeitar as coisas como estão, não muda nada. A aristocracia, né, se você quiser mudar algo, corta sua cabeça. Ninguém pode mudar nada. Ele diz, a burguesia é uma classe revolucionária intrinsecamente, porque ela tem que mudar sempre. Ela tem que derrubar todos os obstáculos morais que existem, todos os obstáculos religiosos, e pular além, porque a cada girada da roda do mercado, ela tem que inovar mais, ser mais produtiva e obrigar as pessoas a jogar fora o celular velho para comprar um novo. Então, a burguesia não pode respeitar nenhum limite, nem físico, nem moral, digamos. Essa é a ideia do Marx, tá? Então, o capitalismo, dizem eles, essa é uma pergunta que uma de vocês fez sobre a revolução também, se ela só pode ser global. Não lembro quem de vocês fez esse comentário no fórum, tá? Se for alguém que está aqui, me fale. Mas, enfim, sim, a revolução para ele só pode ser global porque o capitalismo também só pode ser global. Ou seja, o capitalismo tem que produzir cada vez mais, valendo cada vez menos, porque tem competição. Então, se eu vendo a minha lã por $50, depois de um ano, aparece outro cara que quer vender lã, ele vai vender a 48 para conquistar meu mercado. Então, eu tenho que vender 47. Então, para conseguir lucrar vendendo tão baixo, eu tenho que vender para muita mais gente. Então, a Itália, o Brasil não é mais suficiente, eu preciso exportar, enfim. O capitalismo, mostra eles nesse livro, né, só funciona se expandindo sempre. E não pode aceitar fronteiras. Ele é internacional por natureza, ele é mundial por natureza. Então, o capitalismo, diz ele, impulsiona um projeto de mundialização que derrubou as fronteiras e derrubou todos os pilares da sociedade antiga. Moral, religião, ele obrigou a religião a mudar, obrigou a lei a mudar, obrigou a moral a mudar. O que faz essa coisa, né, Rafaela, se perguntava, como que podem se juntar pessoas diferentes? Porque o interesse é estrutural, não depende deles. Eles podem nem saber que estão juntos, mas eles vão estar juntos. Por quê? Na hora que você tem as Américas, a África e a Ásia colonizadas, tá? E tem um comércio que começa a ser mundial, a cidade inevitavelmente fica mais rica que o campo. Os burgueses ficam mais ricos que os feudais. Então, eles vão querer novas leis. Porque para o feudo funcionar, ele precisa de muros muito altos e de matar todo mundo que tenta entrar ou sair. Precisa de certos. Para o capitalismo funcionar, ele precisa do contrário exato. Então, não tem como não estar em conflito. Não tem como eles concordarem. A única maneira de um comerciante, de um capitalista funcionar, é ele querer uma sociedade em que a circulação de pessoas seja livre, mais livre possível. De ideias seja mais livres ainda, porque você precisa copiar o cara de Veneza que sabe fazer aquele vidro todo colorido para vender. Você precisa que a ideia dele seja disponível para você. E as pessoas precisam circular porque você tem que achar os trabalhadores mais eficientes e mais baratos. Se não está aqui no Brasil, eu vou montar minha fábrica em Taiwan ou na China, porque lá é mais barato. Então, para o capitalista, é absolutamente necessário derrubar fronteiras, derrubar censura e derrubar
nacionalismos, digamos, nesse sentido de autarquia, tá? O liberal precisa disso, e o feudal não precisa disso, precisa do contrário. Então, eles, mesmo sem nem saber que está em conflito, vai estar em conflito. Porque tudo que um faz vai destruir a economia do outro, e vice-versa. Então, eles podem se dar conta disso quando tomam consciência de classe, e aí faz uma revolução, que foi a França, tá? Eles fizeram uma revolução e cortaram a cabeça literalmente do rei, né? Não aguentaram mais. Mas eles podem nem se dar conta, e mesmo assim um vai derrubar o outro. E o Marx diz, essa contradição é a mesma que tem hoje entre proletário e burguesia. Independente do trabalhador ter gratidão para o seu patrão, porque o patrão é gente boa, assinou a carteira, independente do patrão ser um cara do mal ou não, intrinsecamente, né, não tem como essas duas classes não trabalhar uma contra a outra, mesmo querendo fazer isso. Mesmo a ideologia burguesa dizendo que somos todos iguais, somos todos irmãos e tal, mas inevitavelmente o que esses trabalhadores precisam fazer para viver tira o lucro dos capitalistas. E inevitavelmente o que os capitalistas precisam fazer para sobreviver tende a destruir os trabalhadores. Eles dizem isso não depende de ser do mal, entendeu? Porque não é do mal. Não depende deles, do indivíduo. É a classe que só funciona uma derrubando a outra. Beleza? Não sei se está claro essa questão. Tá claro. Muito obrigada. Denilson, né? Isso, a meritocracia seria ele os olha, então, exatamente, a dialética social é não do indivíduo, exato, ou seja, o indivíduo não é a unidade de medida da sociedade, para o Marx e para todos os sociólogos estruturalistas, tá? A sociedade, para eles, não é feita de indivíduo, o indivíduo não é o átomo da sociedade, tipo, de quem que é feita a mesa? De moléculas e de átomos. De quem que é feita a sociedade? De pessoas. Não. Para o Marx, a sociedade é feita de relações entre classes. São esses links dinâmicos que fazem a sociedade existir. Os indivíduos são um efeito da sociedade, mas não são o átomo, não são a unidade, tá? Nem o motor da história, não é o sujeito. Então, a dialética também não é do indivíduo, não, tá certíssimo, é do social, tá? Vocês, na antropologia, vão estudar que os antropólogos criticam muito hoje, né? Essa visão da sociedade como existindo, como uma coisa em si. Mas Durkheim e Marx, nisso, são muito parecidos, né? Preferencia analisar a estrutura da sociedade e não os indivíduos, que não são peças, tá? E não, né, nessa leitura que eu estou fazendo do Marx, né, não é possível a preservação ambiental no capitalismo, né? Por quê? Porque o capitalismo precisa se expandir sempre. Então, na primeira fase, como que ele faz essa mundialização? Ele ocupa todos os espaços que pode ocupar. Primeiro com a violência, que foi a colonização, né? Cada vez que acabava uma terra, acabava um moro, você fazia guerra, exterminava mais um povo, fazia mais um genocídio, escravizava ou invadia o vizinho e ampliava mais ainda. Então, os grandes impérios coloniais, né? Portugal, Holanda, Inglaterra, etc. Depois, o que acontece? Depois você tem que expandir os mercados, em vez que só as terras físicas, né? Então, inventa novos nichos de mercado. Então, vende um monte de bugiganga inútil para gente que se sente obrigada a jogar fora a bugiganga 6 meses depois que comprou, né? Por exemplo, celular e tal. Mas depois chega um momento em que você já invadiu o mundo inteiro, como espaço, já vendeu celulares para o planeta inteiro, 3, 4 por pessoas, né? Não tem nem mais aonde jogar. Então, você precisa expandir mais ainda, tá? E aonde que expande, então? Entrando no nível íntimo, privatizando, em vez que as coisas, a própria vida. Então, você patenteia, em vez que vender milho, você patenteia a semente de milho. Tá? Então, a patente é um instrumento central desde o começo do capitalismo, que é essa livre circulação apropriável do conhecimento. Então, nessa lógica, né, é lógico que quem de vocês for liberal vai discordar radicalmente do Marx e do Engels, né, mas nessa leitura deles não tem como fazer o tal de desenvolvimento sustentável, tá? Porque você precisa, inevitavelmente, derrubar tudo. Precisa, inevitavelmente, se apropriar e explorar qualquer recurso possível, incluindo a vida, tá? Incluindo os seres vivos. Então, claro, um otimista tecnológico vai dizer, não, mas hoje estamos na desmaterialização da economia, então eu, com as novas tecnologias, consigo produzir cada vez mais, mas gastando cada vez menos recursos, tá? Aí é outra discussão, que a gente pode até fazer uma live um dia sobre se esse raciocínio funciona ou não, tá? Mas nessa lógica
da época do Marx, em que a expansão capitalista era principalmente industrial, a destruição do meio ambiente era inevitável para eles, era estrutural, fazia parte do sistema. Isso, capitalismo vampirão. Alice, isso, agora eu lembrei, agora que eu vi Esquinazzi, eu lembrei que era você que fez a pergunta, entendeu? Então, sim, para eles, não tem como você fazer a revolução também só num país, porque o capitalismo vai engolir tudo. Não sei se você sabe, o Japão era um país feudal, por exemplo. Vocês viram O Último Samurai? É um país feudal, baseado na honra, no sacrifício, tá? Em códigos de honras tipicamente aristocráticos. Por que no Último Samurai o cara é o quê? Americano, inglês? Não lembro de onde que é uma situação ridícula, né? Ele vai decidir que morre com os japoneses, samurai. Por quê? Porque os ingleses cercaram o Japão inteiro, que é ilhas, né? Arquipélago, né? Com os navios de guerra, falaram, olha, ou vocês entram no capitalismo, ou a gente explode todas as cidades de vocês com as crianças dentro. É simples assim. Então, a tal de democracia britânica, né? O país mais justo do mundo, os primeiros que fizeram a Revolução Democrática, o jeito deles de resolver o que fazer com o país do outro lado do mundo, que estava lá quietinho no problema deles, mas que não queria comprar as camisetas deles, é botar os navios de guerra. E obrigaram o Japão a se modernizar. Agora vocês têm que botar fábrica, quando entra um negócio chamado operário, tem que dar um salário para eles e desenvolver tecnologia. Tá? Ironia da sorte, o Japão fez também essa tarefa de escravo que foi obrigado, que virou melhor em produzir tecnologia de ponta do que o Ocidente, né? Mas isso já é outra história. Mas eles foram obrigados com a força a fazer isso. Então, tal como não pode ter um capitalismo que para, né? Ele é permanentemente em movimento, é intrinsecamente revolucionário, que derruba tudo. A revolução socialista para o Marx e Engels, né? E vocês, quem conhece um pouquinho desse papo, sabe que o Trotsky vai incorporar essa ideia, né? Também só pode ser permanente, só pode ser internacionalista, só pode ser mundial. Não pode existir socialismo em uma nação só. Não pode existir uma ilha socialista feliz, porque essas relações socialistas só funcionam também em rede. Então, funciona também se internacionalizando. Então, o conflito entre socialismo e capitalismo é inevitável. Então, lá é outra história, né? Vocês devem saber, né, que quando o Stalin decidiu fazer o stalinismo, ele inventou essa ideia em vez do tal de socialismo, né? Não deu para fazer mundial, mas deu para fazer aqui. Então, o tal de socialismo numa nação só. Mas os trotskistas dizem, né, deu no que deu, né? Ou seja, numa ditadura brutal, justamente por isso, né? Os trotskistas vão dizer, tá vendo? A revolução só funciona se for internacionalista, mundial e permanente, tá? Essa que é a grande distinção entre um stalinista e um trotskista, mas isso é outra história. Gente, eu prometi fazer a pausazinha café de vocês, mas na verdade falei, e chegamos no final da aula. Então vamos fazer já a rodada de vocês conversando e nós despedimos aqui. Eu vou fazer uma aula gravada com o resto deste texto, mas o que é importante para mim é leia esse texto desse jeito, por favor. Pegue os trechos e não resumam. Aqui ele fala isso. Tente descobrir por que ele acha que está certo. Por que eles falam isso? Tentar achar o argumento, beleza? Mão levantada. Eu vi uma que sumiu. Quem era? Luana, né? Isso, boa noite. Eu queria perguntar sobre a questão, no primeiro capítulo, mais para o final, do Manifesto Comunista, ele chega a falar que a burguesia, ela, em determinados momentos históricos, ela usa do proletariado para poder resolver situações que a beneficiaria. E aí eu gostaria de saber como sustentar uma teoria de que esse mesmo proletariado tem um caráter extremamente revolucionário se ele ainda é, de certa forma, manipulável por essa burguesia. Na verdade, assim, eles dizem, primeiro, a burguesia é revolucionária. A revolução mais gigante da história até agora, dizem ele, foi a burguesia que fez. Então, isso é interessante, que todo mundo acha que o comunista odeia a burguesia, que quer matar a burguesia e tal. Eles dão esse papel à burguesia, de classe mais revolucionária da história. É ela que só sobrevive se muda tudo, o tempo inteiro. Tá? A aristocracia não, e o proletariado também não, enquanto não tiver consciência de classe. O proletariado, tal como o campesinado, para Marx e Engels, tende a ser conservador, na verdade. Tá? Enquanto é só uma classe para si, ou seja, não tem a chance dessa cola que une pessoas diversas mostrar para eles que eles são vítimas do mesmo sistema.
Se não tivesse mecanismo, e aí que é importante um partido. Tá? Se é uma lei da história inevitável, que a revolução vai acontecer, para que serviria fazer um partido, que é uma coisa ideológica que não muda o mundo? Tá? Eles dizem, o partido não muda nada, são ideológicos. Tá? Mas o proletariado tem chance de mudar o mundo só se ele, em vez de ser uma classe em si, ou seja, manipulado pela ideologia burguesa para trabalhar para o burguês e votar para ele, inclusive, né? Enquanto não tiver consciência de classe, o trabalhador tende a votar pelo seu opressor, na verdade. Tende a votar por cara que bota o racista como ministro, o cara que votou negro, tende a votar só homens, mas se faz votar pelas mulheres, ou seja, Marx diz, esse que é o papel da ideologia. Ela como que te faz ver causas em vez que efeitos, né? Inverte isso, né? Não te faz ver a coisa real, te faz acreditar na meritocracia em vez que na luta de classe, né? E então vai acontecer isso, que a burguesia continua mudando tudo a sua vantagem e o proletariado tende a ser massa de manobra, ou seja, ser conservador. Mas qual é a questão? A própria máquina que a burguesia montou inevitavelmente vai fazer juntar o proletariado. Tá? Essa é a teoria deles. Tá? Inevitavelmente, o proletariado vai virar uma classe para si. Por quê? Porque a burguesia vai amontoar essas pessoas em condições de exploração extremas, tá? Com base em leis cada vez mais absurdas, tipo hoje, né, precarização, flexibilização de trabalho, até que eles vão se dar conta, sim, né, que eles têm um interesse em comum e um inimigo comum, né, que as leis estão erradas, até ele se dar conta que as regras do jogo estão erradas. E aí ele vai ser o motor da coisa. Então, sim, a ideologia tende a manipular para eles, né, a impedir a mudança. Mas essa mudança, antes ou depois, vem. Não tem como não ver, porque fisicamente é inevitável os trabalhadores serem ferrados por esse sistema. Então, não tem como eles, em certo momento, não se sentirem uma coisa só. Você vê que até pessoas que se definem empreendedores, né, de si mesmo, eu estou só quebrando um galho, que são os motoristas de Uber, fizeram greve. Tá? Contra quem não se sabe, porque formalmente eles mesmos dizem, eu sou patrão de mim mesmo. Eu não tenho patrão, por isso que eu escolhi esse trabalho. Metade dos caras de Uber que eu ia falava isso. Mas eles entraram em greve contra a Uber. Ou seja, mesmo a Uber não dizendo que é o patrão deles, se recusa a dizer isso, Uber diz, eu sou uma empresa de tecnologia, eu sou uma rede social, quem quiser se inscreve, mas eu não estou dando emprego para essas pessoas trabalham para si mesmo, eu ajudo eles a trabalhar. Então, a Uber se recusa a dizer que é patrão, eles se recusam a dizer que são proletário, né, os motoristas de Uber, mas de repente, né, inevitavelmente, sem ninguém entender nada, eles dizem, não, temos que fazer uma greve. Mas contra quem, se você é seu chefe? Não, contra a Uber. Então, tá vendo? Tem um mecanismo, diz o Marx, físico, tá? Que vai fazer juntar pessoas que nem se gostam eventualmente entre si, nem se conhecem muito bem, que não entenderam qual é a relação real, a causa real do problema deles, né? Mas que vão ser empurrados pela máquina, né, do capitalismo a derrubar o capitalismo, antes ou depois. A diferença é que se você tem um partido que catalisa esse processo, que ajuda os operários a se dar conta que está junto, o processo vai ser mais rápido, mais eficiente e menos violento, dizem eles. Tá? Essa é a revolução que eles pegam. Senão, né, vai ser um processo muito dolorido e muito catastrófico, tá? Com guerras civis horríveis, etc, etc. Então, o papel da política é facilitar um processo que, porém, não é a gente que decide. Ele vem do sistema como ele é. Isso, aí, nossa, muita coisa aí. Por que que eles faziam parte desse partido, então? Isso é uma boa, ótima coisa. Marx e Engels sempre se recusaram, na verdade, a liderar o Partido Comunista. Sempre trabalharam meio que nos bastidores para tentar fazer expulsar todo mundo dos partidos comunistas. Mas eles nunca quiseram liderar, justamente com esse argumento. Tá? A liderança do Partido Comunista é dos proletários. Tá? Aí vai um discurso complicadíssimo. Tá? Porque na União Soviética, né,
O leninismo prega que os intelectuais sejam a vanguarda do proletariado. São os caras que conseguem ajudar o proletariado a se unir. Tá? Então, eles também não se veem como líderes, né? Mas se veem como facilitadores. Mas eles acham assim, que o partido é a vanguarda, ou seja, que ele, por enxergar melhor, porque são cientistas, né? Ajuda o proletariado a achar o caminho. Isso foi a versão soviética. Tá? Na Itália e na Europa, existem os famosos autônomos, né? Que vocês vieram em ação aqui no Brasil nas formas contraditórias do Black Bloc, né, quem lembra as manifestações de 2013, e, sobretudo, né, na forma menos contraditória do movimento do Passe Livre, tá? Que foi a faísca de 2003. Quem de vocês não é tão pequenininho, né, deve lembrar esses movimentos, tá? E o movimento para o Passe Livre, né, que fez a faísca das manifestações, é um movimento autonomista, de inspiração autonomista. O autonomismo italiano e alemão era a teoria marxista de que não tem que ter partido dirigido por intelectuais, tem que ter uma autonomia operária. Os operários devem ser os únicos donos do destino dele. Então, era um partido anti-stalinista, digamos, a autonomia operária. Então, tem muitas leituras lá, tá? Mariana, né, fez a pergunta, né? O Engels tentou desviar muitas vezes dinheiro da empresa do pai dele para financiar as armas para as revoluções dos operários, mas nunca tentou chefiar elas. E o Marx também falava, olha, eu estou analisando isso, eu quero ajudar isso no que eu posso, mas eu não sou um proletário. Ele nunca fingiu isso, sempre falou que a liderança da revolução, o motor da história eram os trabalhadores, tá? Nisso, digamos, o Marx não está tão longe é um dos pouquíssimos aspectos em que ele concorda com os anarquistas, né? A visão que ele tem da ditadura do proletariado, inclusive, né? A extinção do Estado passa pelo proletariado, não passa por dirigentes de partido, não. Então, eu acho que o Marx, se fosse vivo hoje, xingaria bastante a experiência soviética, mas eu posso estar erradíssimo, tá, gente? E outras experiências revolucionárias, quem de vocês conhece a Revolução Zapatista no México? Ninguém? Nunca ouviram falar? Então, Norivaldo, você que conhece a Revolução Zapatista, como que chama o líder, que não é um proletário, é nem um indígena, provavelmente, da Revolução Zapatista? Alguém lembra quem que é o misterioso chefe dos zapatistas mexicanos? Bom, procurem lá, porque... eu tive que procurar, professor. Não, mas não é ele, não. Eu não estava falando desse zapatismo, não, esse está certíssimo, né? O Zapata é um grandíssimo líder camponês, campesino, tá? De um grande movimento revolucionário mexicano, mas quando eu falava da Revolução Zapatista, eu estava falando dessa última aqui, recentíssima, que não está nos livros de história, tá? Do século XX, final do século XX, que foram os índios na região dos Chiapas, né? Na selva lacandona, né? Na floresta tropical do sul do México, que fizeram uma insurreição, ocuparam os quartéis e fizeram um estado semi-independente, né? Se separaram, digamos, não obedeceram mais às leis do governo mexicano e montaram uma estranha maneira de conviver coletivista de tipo socialista, tá? A liderança desses caras, né, um cara misterioso, porque vive de tocar ninja há anos, né, procurado, obviamente, por vários matadores, é claramente um intelectual, porque quem lê os livros deles vê que ele é um intelectual, um escritor, inclusive, um grande escritor, e exatamente, ele, né, define a si mesmo não comandante, subcomandante. Por que ele se chama subcomandante? Cadê o comandante dele? Se ele, que é a liderança máxima do Exército Zapatista de Liberação Nacional, diz que ele é um subcomandante, tá? Ele, exatamente, Mariana, se define subcomandante Marcos porque ele quer dizer, o único comandante da revolução são os índios, é o povo, tá? É só o subcomandante, é só o braço armado, né? Só a mão dos índios, é o povo. Eu me disponho a dedicar meu corpo, minha vida ao meu verdadeiro comandante, que é a classe, né? Nesse caso indígena, não são nem operários, mas são campesinos, né? Então, você vê que tem várias leituras dessa ideia do Marx Engels de que a classe trabalhadora é o único sujeito da história. Em algumas leituras, é o único sujeito mesmo, ou seja, os outros caras dizem, eu não sou nem comandante, eu sou uma engrenagem disso.
sou o subcomandante, entendeu? Porque o sujeito não sou eu nem ninguém, nenhuma outra pessoa é o sujeito dessa revolução. O único autor é a classe como um todo. No caso do Marcos, camponesa, né? E outras leituras do Marx e Engels, em vez, dizem, não, o intelectual tem que ser a vanguarda, porque enquanto o operário está mergulhado nessa ideologia burguesa, ele não tem chance de assumir consciência. Precisa de um trabalho de propaganda revolucionária que tem que ser feito junto com os intelectuais, mesmo ele chegando da classe burguesa, tá? Isso que é mais ou menos o papo. Professor, tem uma dúvida aqui. Isso, a última de hoje, porque já fiz vocês furar o tempo, senão vocês vão não, então pode deixar, pode deixar. Não, pode, não, dá, eu estou super feliz, é que eu não quero que vocês me denunciem para exploração abusiva, assédio moral dos alunos. É que eles mencionam no manifesto, né, que as crises comerciais, né, elas se repetem periodicamente, né, ameaçando cada vez mais a existência da sociedade burguesa, né? Uhum. Ou seja, que eles concordam que o capitalismo provoca de tempos em tempos as crises, né? Uhum. Enfim. A minha pergunta voltando à questão de colapsar, se esse sistema comunista fosse global, de que forma ele poderia colapsar? E, assim, eu não entendi muito bem, eu creio que o Marx e Engels refletiram, né, nesse provável colapso, de que forma ele poderia acontecer? Essa é a minha pergunta. Se ele fosse global, no caso, né? A gente tá mas por que colapsaria? Não entendi o ponto de partida da sua pergunta. Colapsar no sentido de haver algum conflito de ideologias, talvez. Uhum. Mas o capitalismo ou o comunismo? O comunismo. Não, o comunismo, para eles, é o que acontece com o colapso do capitalismo, né? É o capitalismo 2.0, digamos. É a evolução inevitável do capitalismo. O capitalismo faz o quê? Precisa aumentar a produtividade, ocupar o planeta inteiro, né? Então, ele já é um mecanismo de tipo comunista, ou seja, ele é internacionalista, o capitalismo, em sua essência. Tá? Precisa expandir, desenvolvendo tecnologia cada vez mais eficiente, cada vez mais barata, cada vez mais produtiva e produzindo cada vez mais. Então, na hora de ele ocupar o planeta Terra e cobri-lo de mercadoria, nós vamos ter, diz o Marx, um planeta que finalmente, pela primeira vez na história, consegue produzir tudo, toda a comida e todas as matérias e todos os produtos necessários para a vida de todos. Tá? Então, vai ser o paradoxo, vai ser o planeta mais rico da história humana, mas aquele também com mais injustiça, mais desigualdade, porque essa riqueza vai ser para todos, mas a grande maioria não vai ter acesso. Vai ter mais laranja do que precisamos, mas só alguns vão poder comer laranja, e as outras vão ser jogadas no lixo. Então, dessa forma seria um colapso, então? Seria um colapso, porque, inevitavelmente, o capitalismo vai precisar desesperadamente vender mais, mas para produzir barato, vai precisar também demitir cada vez mais. Então, vai ter uma hora, dizem eles, que o capitalismo vai produzir muitíssimas coisas, mas ninguém vai ter dinheiro para comprá-lo. Então, vai ter, inevitavelmente, um colapso do meio ambiente e da sociedade. E aí, diz ele, então, é inevitável um momento em que o sistema passe ao seu regime mais eficiente, que é usar essa máquina gigantesca que pode produzir riqueza suficiente para todo mundo, só que em vez de mandar essa riqueza para a lixeira, para aumentar o preço dela, né, para ter mais demanda do que oferta, vai distribuí-la para todos, ou seja, vai ter uma apropriação desses meios de produção que vão ser para todos, em vez que para um. Esse aqui ele chama de ditadura do proletariado. E é uma fase transitória o comunismo. Tá? Então, esse momento vai ser o momento em que o Estado, em vez que usar a polícia e o exército para impedir que as pessoas comam, né, digamos, e tenham emprego, né, ou seja, para reprimir os trabalhadores, vai ter que usar a polícia e o exército para distribuir a riqueza, tá? Ou seja, para desapropriar os meios de produção e torná-los estatais. E, nesse momento, eles acham que, então, não vai ter mais classes sociais, porque os meios de produzir vão ser de todos, e não só de uns, e aí o Estado vai se extinguir. Aí vai ser o socialismo. Então, a fase final é o socialismo. Tá? Então, o capitalismo colapsa, o comunismo surge como a única maneira de salvar a sociedade, de sobreviver, ou seja, pegar essas máquinas enormes de produzir riqueza e distribuir para todos, para acalmar a situação. E aí, a partir daí, o comunismo não chegaria a colapsar, ele evapora, em certa medida, na ideia deles. Tá?
ele se torna desnecessário. Tá? Essa que é a parte, na minha leitura, né, mais fraca, cientificamente, mais ingênua. Tá? A gente vai ver que o Weber vai dizer, meus amigos, Weber basicamente, sem nunca usar essas palavras, tá? Weber quase nunca nem usa a palavra Marx. Ele fala um senhor importantíssimo que fundou a ciência e tal, mas ele chama ele de gênio. Ele diz, senhores, Marx era um gênio, mas essa ideia maluca de vocês marxistas, de fazer uma ditadura, depois a ditadura vai embora sozinha, diz ele, né, sociologicamente é muito improvável. Tá? Ele diz assim, é muito pouco provável você construir uma casta que domina uma sociedade enorme, que tem direito de vida e de morte sobre essa sociedade, e achar que essa casta, em 6 meses, se dá conta que não precisa de existir e vai embora sozinha. Então, o Weber diz, é muito mais provável que uma revolução do tipo que vocês estão preconizando leve a uma ditadura. E é muito mais improvável que leve ao socialismo. Essa que é a coisa do Weber. Eu acho que ele pega, de fato, um ponto interessante, que essa ideia de que o Estado, por ser um instrumento repressivo numa sociedade justa, vai se auto-eliminar, vai se demitir, é pouco estranha, porque uma máquina repressiva se auto-reproduz, né? Uma vez que você cria as pessoas que têm poder, impunidade, podem fazer o que quiser, aquelas pessoas vão continuar fazendo o que querem. Não vão dizer, beleza, agora não preciso mais bater em vocês, fuzilar vocês, então eu me aposento. Tá? Então, essa que é um pouquinho a ideia. Deu para entender? Ô, Yuri. Perfeito. Yuri, eu posso emendar? É porque, na verdade, eu fiquei numa dúvida exatamente nesse ponto que o Bruno levantou, que já tem a ver com isso que vocês falaram, mas sobre essa capacidade, porque tem um momento do manifesto que eles falam justamente dessa capacidade que o sistema capitalista tem de se perpetuar por meio da destruição das próprias forças produtivas, né? Então, por exemplo, eles colocam as guerras como um mecanismo que vai muito nesse sentido. Então, quando você tem um ápice do desenvolvimento industrial, enfim, burguês, o próprio sistema ele tem mecanismos para se resetar, por assim dizer, né? E para adiar numa certa frequência de crises esse esgotamento final do sistema. E que aí muita gente fica se questionando assim, se não é um sistema que tem essa capacidade de se auto-adaptação, assim, eterna, né? Isso vamos retomar. Na aula nisso. que eu vou gravar, eu vou pegar exatamente esse trecho, mas eu quero que primeiro vocês o leiam o Strinch e pensem sobre isso. Mas na aula gravada que eu vou postar, vocês vão ver eu discutindo esse trecho da autodestruição, né, das próprias riquezas, né, para gerar outras riquezas depois. E o capitalismo faz isso com a liberdade também. Cria liberdades para consumir liberdades. E se ele criando. Então, passa 200 anos escravizando povos inteiros, fazendo genocídios, e depois, de repente, inventa que liberta todo mundo é livre de fazer coisa. Aí consome de novo a liberdade, engola as pessoas, e assim por diante. Então, sim, tem essa capacidade, só que o Marx acrescenta uma frasinha nesse trecho aqui. Ele diz, e, portanto, a cada giro desse sistema, a crise vai ser maior, a destruição vai ser maior, até o sistema explodir. Tá? Ou seja, a cada giro, a crise econômica é muito maior. A crise de 1929, o famoso crack, que ainda hoje tem os documentários com os milionários na rua se suicidando e tal, não se compara com a bolha da internet de 1998, que comparada com o que aconteceu na década de 2000, também é pequenininha. Então, o Marx diz, sim, parece que é sempre um giro, né? Primeiro ficamos pobres, depois viramos ricos, primeiro destruímos, depois construímos, mas não é um giro, é uma espiral. A cada giro você precisa destruir muito mais. Então, tipo assim, quando eu tinha a idade de vocês, nós ocupamos todas as universidades da Itália por 4 meses, nós barricamos nas universidades com a polícia armada que cercava a gente. Eu era físico, né? Eu sou físico nuclear. Então, nós subimos no teto do prédio de física com os lasers, brincávamos de espada laser de Star Wars, enquanto a polícia tentava atirar os gases na gente, contra a guerra do Iraque. Tá? Contra a guerra do Iraque. A guerra do Iraque, que fez 400 mil crianças mortas, é pouca coisa comparado ao que aconteceu depois no Afeganistão e no Paquistão, que são pouca coisas comparado ao catástrofe que agora é Oriente Médio e África. Síria, Líbia, Sudão, Níger, Iêmen, é um massacre que
a gente nem recebe, né? Porque os jornalistas acham que nem precisa mais falar disso. Então, na lógica do Marx, tá? Não estou falando se ele está certo ou não, tá? Estou só incorporando ele, tipo assim, me deixa eu pegar pelo orixá dele para dizer que ele responderia. Ele dizia até isso mesmo. Só que a cada destruição, o capitalismo precisa destruir mais coisas, até que vai ter terra queimada no planeta inteiro. E aí não vai ter por onde fazer o próximo giro. Então, a crise ambiental, né, em certa medida, o Marx diria, eu avisei, porque não é que depois você para de destruir, é que cada vez você destrói mais. Então, tem uma hora que não tem mais por onde ir. Então, a mudança climática global seria, eu acho, né, se eu fosse incorporar agora o espírito do Marx, eu acho que ele diria que é um efeito previsível dessa dinâmica, porque esse giro não é um giro que reconstrói o que destrói, só reconstrói para destruir mais. Beleza, gente? Vou dar boa noite para vocês. Comentem mais no fórum, porque eu vou incorporar todos esses comentários de vocês que são sempre sensacionais para gravar as próximas unidades e pensar as próximas, tá? Postei no Moodle a tarefa para a semana que vem, que eu gostei muito dessa ideia de assistirmos a live, né? Deu essa coincidência, né? A gente está lendo o manifesto e ela vai fazer uma leitura do manifesto, assim a gente compara, tá? Pode ser que ela perceba coisa que a gente não percebe, pode ser que a gente concorde em algumas coisas, fala, nossa, isso eu não tinha pensado, ou discordo de outra, então eu tento fazer esse trabalhinho, não precisa ser um negócio enorme, né? Poucas linhas, falando, olha, eu achei isso, e vamos falando, beleza? Me mandem dúvidas também que você tenha. Uhum. Sobre o trabalho final, você falou que é para a gente fazer alguma coisa no fórum. Isso, no Moodle. isso, já botei. E aí eu não entendi o que é para fazer. É o seguinte, se divide em grupinhos, é muito mais legal se vocês conseguem. Se alguém tiver problemas gigantescos de interagir por causa de seus horários de trabalho, beleza, pode fazer individual. Mas eu acho que é mais gostoso, mais legal, rende mais se vocês conseguem organizar grupos que querem fazer um produto final. Aí, daqui a 10 dias, a gente faz, vocês escrevem um projetinho do que você vai fazer como trabalho final, e depois me entrega. Então, comece no fórum a botar primeiras ideias para se agregar entre vocês. Eu quero falar de raça, porque eu depois vou sugerir textos para aprofundar um tema em vez que outro, né? E modos, e o produto não precisa ser, pode ser acadêmico, mas não é obrigatório. Se vocês querem fazer outra coisa, um vídeo, um perfil no Instagram, qualquer coisa, vocês podem. Tá? Então, comece a brincar com essa ideia, poste no fórum que eu já vou dar umas palpites para vocês. A gente marca uma data para você transformar aqueles num projetinho, né? No projetinho vocês têm que dizer o que vão fazer, como e quando, ou seja, é todo jornalístico, tá? É muito simples, menos de uma página, para eu poder ajudar mais, né? E faça isso no fórum, porque assim todo mundo dá palpite para todo mundo. Em vez de mandar só para mim, vocês postam aí e falam, eu gostei dessa, eu tenho essa outra, vamos juntar, fazer o grupo junto. Enfim, experimente essa coisa do cooperativismo socialista, de baixo para cima, e ver se as relações diferentes fazem surgir ideias diferentes, que é a ideia do Marx. Grande abraço, minha gente. Se cuidem, descansem, Obrigado, estudem, professor. tudo ao mesmo tempo. Tchau, tchau. Obrigado pela aula. Tchau, obrigado. Falou, eu agradeço.